E aí, meus queridos alunos do nono ano, o tema da prova de vocês agora é criptógamas e nós trabalhamos em sala que as plantas, todas elas, apareceram, há mais ou menos, os primeiros grupos vegetais há mais ou menos 400 milhões de anos a partir das algas verdes clorofíceas, que nós já estudamos no módulo passado do nosso livro. A partir dessas algas que se tornaram pluricelulares e começaram a formar tecidos mais complexos, começaram a se organizar melhor, surgiram as primeiras plantas chamadas de briófitas. E depois de mais ou menos 100 milhões de anos, em torno disso aí do surgimento das briófitas, apareceram plantas um pouco mais complexas chamadas de pteridófitas. Porém, você vai ver aqui comigo nessa aula que tanto as briófitas quanto as pteridófitas, elas têm muitas características em comum. Principalmente o fato de serem plantas criptogâmicas ou simplesmente criptógamas, onde gamas significa reprodução, faz uma alusão a gametas, e cripto significa escondido. O que significa isso? Significa que essas plantas têm órgãos reprodutores pouco visíveis, escondidos, uma vez que tanto as briófitas quanto as pteridófitas não apresentam flores, não apresentam sementes e não apresentam muitas das estruturas que nós conhecemos de outros vegetais superiores. Então, a primeira coisa que a gente está vendo aqui, as plantas criptógamas são aquelas que não têm flor, ou seja, têm órgãos reprodutivos escondidos e naturalmente vão depender da água para a reprodução, uma vez que vão liberar esses gametas na água. E naturalmente você pode pensar também que ambos esses grupos vegetais, briófitas ou pteridófitas, são restritos a ambientes úmidos e que o desenvolvimento da flor, que só vai começar a acontecer nas plantas chamadas de gimnospermas, possibilita uma maior dispersão geográfica dos vegetais. Mas por enquanto, como nós estamos vendo que os vegetais mais primitivos, eles são vegetais que não têm semente, não têm flor, não têm fruto, é claro. São vegetais muito simples, representados por briófitas, que nós temos aqui como principal representante mais conhecido seriam os musgos. Existem também outros representantes, como as hepáticas, os antóceros, porém sempre quando a gente fala em briófitas, o primeiro exemplo que vem na nossa cabeça são os musgos, até porque o termo brio significa musgo e fita significa planta. E as pteridófitas, cujo principal exemplo seriam as samambaias, porém, existem também samambaias gigantes, chamadas de samambaia-açu, existem os licopódios, as cavalinhas, as selaginelas, vários representantes de pteridófitas. Porém, o principal representante seriam sempre as samambaias. Aqui eu coloquei para a gente ver que as briófitas surgiram há mais ou menos 400 milhões de anos, surgiram diretamente a partir das clorofíceas, das algas verdes, e enquanto que nesse caso, as pteridófitas demoraram aí mais ou menos uns 100 milhões de anos para aparecer a partir também do mesmo ancestral das briófitas. No caso das briófitas, aqui eu representei o musgo e nós temos nos vegetais em geral duas fases reprodutivas. Normalmente os vegetais eles têm uma fase onde eles são chamados de gametófito e outra fase chamada de esporófito. No caso das briófitas, o vegetal que é verde duradouro, aquele que você consegue observar a olho nu, é o gametófito. A fase dele é responsável pela produção de gametas. Enquanto que, no caso das briófitas, o esporófito vai ser essa parte transitória dependente do gametófito. Então aqui no desenho eu coloquei para vocês, o corpo do gametófito, do musgo propriamente dito, onde você percebe uma coisa, ele não tem raiz, caule e folha verdadeiros, porque essas plantas elas são avasculares. Os nutrientes que são absorvidos ali pelo rizóide têm que ser transportados de uma célula a célula por simples difusão, no caso de sais minerais, ou osmose no caso da água. Mas é algo muito lento, o que faz com que esses vegetais sejam sempre de pequeno porte. E nesse caso, você percebe que rizóide, cauloide mais o filóide dá origem à parte chamada de gametófito. Ou seja, a fase do vegetal responsável pela produção e liberação de gametas no meio aquoso. Enquanto que o conjunto de haste, cápsula e calíptra, que seria essa tampa da cápsula, onde os esporos serão liberados, tudo isso vai constituir o esporófito. Só que lembre-se que somente nas briófitas o gametófito é o vegetal verde duradouro. No caso das pteridófitas, você vai ver ali comigo que o vegetal verde duradouro é o esporófito e segue assim nos demais grupos vegetais também. Ou seja, uma árvore que você está vendo aí num parque, na sua cidade, por exemplo, ela nesse caso é o esporófito. Agora, queridos,
São restritos a ambientes úmidos justamente porque dependem da água para a reprodução. E nesse caso, pequeno porte, justamente porque são vegetais avasculares. Então pensa bem, se eles dependem da água para a reprodução, a água da chuva ajuda bastante. Isso também, querendo ou não, restringe muito o seu ambiente. Agora, no caso aqui das pteridófitas, eu coloquei ali, ó, surgiram há mais ou menos 300 milhões de anos. Tentei representar aqui para vocês a samambaia, onde nós percebemos que ela vai ter o caule. Esse caule, ele é do tipo rizoma, que é uma espécie de caule que armazena água e sais minerais no seu interior, por isso que ele é mais dilatado dessa forma aqui. E no caso das pteridófitas, pelo fato delas já serem vasculares, ou seja, terem a presença de vasos condutores de seiva que vão transportar água e sais minerais ou água e glicose de forma muito mais rápida no corpo dessa planta, esses vegetais eles vão apresentar um tamanho que já é variável. Como eu disse no começo dessa aula, existem samambaias de pequeno porte, mas existem samambaiaçus, que são samambaias de 20 a 30 metros de comprimento, ou seja, grandes pteridófitas. Agora aqui, todo esse conjunto que você vê, inclusive esse daqui que é uma estrutura jovem, tudo isso daqui é a folha. Uma folha que contém várias unidades menores e essas divisões de uma folha elas recebem o nome de folíolos. Você já deve ter observado também que sempre no ventre das folhas das samambaias, você tem umas bolinhas assim, ó, que são chamadas de soros, são conjuntos de esporos. Visto que, no caso das pteridófitas, um vegetal que é verde duradouro, nesse caso vai ser chamado de esporófito. Só que, da mesma forma que uma briófita, as pteridófitas não têm flores, então são dependentes da água para a reprodução. Por isso que sempre serão encontradas em locais mais úmidos, com um bom índice pluviométrico, porque dependem da água da chuva para liberarem seus gametas e ocorrer o ciclo reprodutivo. Já falando sobre isso, olha só. Então esses vasos condutores, eles podem ser do tipo xilema ou então floema. Você vai lembrar que o xilema ele transporta sempre água e sais da raiz até o topo da folha, enquanto que o floema vai transportar água e substâncias orgânicas produzidas pelo vegetal. Essas substâncias orgânicas, né, são várias, mas aqui eu simplifiquei e coloquei apenas a glicose, que é o açúcar produzido pela fotossíntese que ocorre na folha. Então, enquanto, por exemplo, o xilema ele vai ser da raiz até o topo da folha, o floema vai ser o contrário, vai ser do topo da folha, onde está ocorrendo a fotossíntese, até a ponta dessa raiz. Um é ascendente, no caso do xilema, e o outro é descendente, no caso do floema. Agora, falando sobre essa questão da reprodução, como esses vegetais aqui eles não têm flores, né, a reprodução deles se dá de uma forma um pouquinho diferente. Porque, por exemplo, em vegetais que têm flores ocorre o fenômeno da polinização, porém aqui isso não vai acontecer. Mas basicamente como é que acontece? Tanto em briófitas quanto pteridófitas, nós temos essas duas fases, o esporófito e o gametófito. No caso das briófitas, o vegetal verde duradouro é o gametófito. No caso das pteridófitas, o vegetal verde duradouro, aquele que você observa, a samambaia de fato, é o esporófito. Agora, como é que acontece isso? O esporófito, ele vai produzir esporos e esses esporos, quando caem no solo, eles começam a ter desenvolvimento e cada esporo pode se transformar em uma nova fase, que é o gametófito. Enquanto que o gametófito vai liberar seus gametas, né? Tanto anterozóides, que é o gameta masculino, quanto as zoosferas, que são os gametas femininos, eles vão se encontrar na presença da água. Por isso que eu coloquei aqui essas 4 moléculas de água aqui para você lembrar que a água é fundamental para a reprodução desses caras aqui, tanto briófitas quanto pteridófitas. Liberou os gametas, a oosfera vai atrair os anterozóides, vai ocorrer a fecundação e, após ocorrer a fecundação, uma nova folha, que no caso dessa samambaia vai começar a surgir, um novo esporófito, da mesma forma que eu coloquei ali. A grande diferença é só essa, porque no caso das briófitas, esse é o esporófito. Tá vendo aqui que ele cresce, né, sobre o gametófito? E no caso das pteridófitas, o esporófito, que é o vegetal verde duradouro. E o gametófito seria algo bem transitório, que somente dá origem, no caso, né, ao esporófito, fornece nutrientes a ele. Mas depois que a samambaia se desenvolve, ela suga todos os nutrientes do seu gametófito, por isso que ele normalmente não é tão visto assim, ok? Muito obrigado, gente!